quero já pedir que os irmãos abram a Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías capítulo 44, versículos de 2 a 5. Isaías 44, de 2 a 5, peço que todos participem, que todos acompanhem a leitura da palavra. Aleluias. Eu não passei o tema para o Hélito, porque nós já temos um tema aí sendo abordado nas quintas-feiras. Avivamento. Preparando o caminho do avivamento, né? Então nós vamos falar a respeito disso também. E eu espero sinceramente que Deus possa nos abençoar, nos fazer entender o que será ministrado e me capacitar. Amém? Vamos lá. Isaías 44, versículos de 2 até o 5, que diz: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. E um dirá: eu sou do Senhor. E outro se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E tomará o nome de Israel por sobrenome. Amém, igreja? Amém. Pastor Júnior tem falado muito a respeito de avivamento. Nós ouvimos aí a história da igreja, nós ouvimos a história de alguns avivamentos, né? Algo que marcou demais e que nos faz acreditar que estamos no caminho certo, amém? Que nos faz acreditar que nós temos um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Quando nós ouvimos a história da igreja, nós percebemos que a igreja não é uma moda. Quando nós ouvimos a história da igreja, a gente entende que não estamos levando uma bandeira qualquer, estamos levando a bandeira de Cristo. Amém? Quando nós entendemos a história da igreja, quando nós entendemos a história do avivamento, nós compreendemos que tem um Deus no controle de tudo. Aleluias, isso é maravilhoso. E eu gostaria, antes de iniciar, de ler aqui com vocês o que está escrito no dicionário a respeito de avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado, mais nítido. Este termo é bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Em resumo, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Quem precisa de avivamento aqui, igreja? Aleluias. O avivamento é uma renovação da fé. O avivamento é a aproximação de Deus. E é isso que nós estamos buscando. É isso que nós almejamos. E eu coloquei um tema aqui separado para esta mensagem, que é importante, necessário e urgente. É o avivamento para a igreja do Senhor. Amém? O avivamento é importante, é necessário e é urgente. Nós precisamos acordar para essa realidade. Eu louvo a Deus porque esta igreja, ela já tem ouvido e ela já tem sido direcionada para essa importância, para essa necessidade, para essa urgência.
Acontece, igreja, que a igreja brasileira ela cresceu muito nos últimos anos, de uma forma extraordinária. A igreja brasileira hoje, ela tem sido conhecida. A igreja brasileira se expandiu de uma forma muito poderosa. Mas, infelizmente, a igreja brasileira ela não está influenciando a nação como deveria influenciar. A igreja brasileira, ela não está desempenhando tão bem o papel como deveria desempenhar, por falta do avivamento. Ao contrário de influenciar, muitos cristãos têm sido influenciados pelo sistema, influenciados pela moda, influenciados pela novela, influenciados pela cultura, influenciados pela mídia, trazendo coisas de fora para dentro, achando que Deus só quer o coração, achando que se todo mundo faz, eu também posso fazer, que não tem problema algum. Achando que se todo mundo faz, então é normal. E se é normal, não tem problema. Não é assim? E qual é o resultado disso, pastor? O resultado disso é, temos número, mas não temos poder. Igrejas numerosas, pastor, mas que às vezes falta amor ao próximo, que às vezes falta oração, que às vezes falta comunhão uns com os outros, templos lotados, passeatas, cheias de pessoas, mas às vezes vazias de poder, às vezes vazias da manifestação de Deus. Temos ajuntamento, mas não temos quebrantamento. As nossas reuniões, está faltando quebrantamento, está faltando entrega. Eu não estou falando do Ministério Tabernáculo de Oração, falo da igreja de uma forma geral, onde as pessoas estão indo para a igreja para buscar um entretenimento, para assistir um culto da hora, para ver uma música bem tocada, ou para ver pessoas fazendo firula na voz, sabe? Estamos querendo ver uma boa palestra, estamos querendo ver coisas que nos enchem, sei lá, de risos, tudo menos querendo ser quebrantado, querendo ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes quando o culto não agrada a pessoa, ela sai falando, hoje o culto não foi bom. Como assim o culto não foi bom? O que é o culto? Culto é aquilo que nós viemos oferecer ao nosso Deus. Se o culto não foi bom, automaticamente eu não ofereci ao meu Deus o que eu vim oferecer. Simplesmente eu vim com as mãos vazias até o altar do Senhor, e como estava com as mãos vazias, a impressão que eu tenho é que o culto não foi bom. Na verdade, igreja, a igreja brasileira, ela está seguindo a moda do gospel. O avivamento que muitos estão querendo é o avivamento das bênçãos, dos milagres, das dádivas, da prosperidade, das esquisitices espirituais, às vezes até da histeria coletiva. O avivamento de seguir a última tendência do mercado da fé. O que está acontecendo agora no mercado da fé? Então, vamos seguir. Isso não quer dizer que você está renovado em Deus. Isso não quer dizer que você está próximo de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Pessoas dentro da igreja que não conseguiram largar os velhos costumes. Pessoas que frequentam todos os cultos, mas não tem liga na igreja. E às vezes qualquer vento faz com que a pessoa se distancie, faz com que a pessoa saia de um galho e pule para o outro, sabe, que saia de uma igreja e vá para outra, achando que na outra igreja vai ser perfeito, e quando chega lá se depara com os mesmos problemas. Igreja, irmãos, é um lugar de problemas, é um lugar de pessoas com defeito. Igreja é um lugar onde as pessoas estão aqui para se corrigir, se consertar dos seus erros, dos seus defeitos. Se você entrar numa igreja onde todo mundo é perfeito, então sai de lá, irmãos, porque não existe ninguém perfeito. E o que nós estamos fazendo na igreja é justamente buscando esse avivamento, esta aproximação de Deus, essa multiplicação da fé nos nossos corações, a fé que nos move, a fé que nos transforma. Normalmente, igreja, o avivamento, ele começa na crise. Está passando por um momento de crise? Pode ser que o avivamento esteja começando na sua vida. Porque se não houver crise, nós não oramos. Se não houver crise, nós não buscamos a presença de Deus. Se não houver crise, nós achamos até que não precisamos de Deus. Quantos vivem desta forma? Às vezes a crise vem para nos aproximar de Deus, para nos trazer experiências com Deus. Quantas experiências com Deus eu tive em momentos de crise, né, de coisas que aos meus olhos não tinham solução, e um joelho dobrado fez com que aquela situação se tornasse possível. Ou seja, um avivamento aconteceu em mim através da crise. Nós precisamos enxergar a crise, meu irmão, como uma possibilidade, como uma oportunidade de se achegar a Deus. É na crise que nós somos sinceros com Deus. É na crise que nós derramamos lágrimas na presença de Deus. Quando não estamos em crise e queremos orar, não estou falando que isso acontece, igreja. Entenda bem o que eu estou querendo ministrar aqui hoje. Não é uma palavra de acusação, é uma reflexão. Quantas vezes aconteceu comigo de eu dobrar um joelho para orar e orar somente em pensamento, pastor, não abrir a boca para orar. E aí meu pensamento daqui a pouco começa em Deus, daqui a pouco já está no trabalho, daqui a pouco já está nas crianças, daqui a pouco meu pensamento já está no carro. E aí quando eu percebo que eu desviei completamente, eu volto e falo, Deus, continuando, Senhor, na Tua presença, e eu começo a orar, e eu começo a pensar, daqui a pouco meu pensamento viaja de novo. Mas quando nós estamos em crise, nós batemos na tecla, Deus me ajuda, Senhor, Deus me abençoa. E aí esta oração é a oração que move a mão de Deus, é a oração que comove o coração de Deus. Muito avivamento começou na hora da crise. Um dos passos do avivamento é o quebrantamento. É a humilhação diante de Deus, é a confissão de pecados. É o arrependimento, é a oração, é o jejum, mas esse avivamento não interessa a todos. O avivamento que interessa a todos é o avivamento das bênçãos, das coisas materiais, é o avivamento da prosperidade, sabe? É o avivamento do... E às vezes não é assim que funciona, igreja. Pastor, mas qual é o avivamento importante, necessário e urgente que a igreja precisa? O avivamento importante, necessário e urgente que a igreja precisa
é o avivamento da presença manifesta de Deus. É o avivamento que gera em nós arrependimento, que gera em nós quebrantamento. É o avivamento que nos faz nos humilhar diante da presença de Deus. É o avivamento que traz mudança de vida, sabe? Aquele avivamento que me tira a vontade de pecar contra Deus e me traz para a presença de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento que a igreja precisa e que é urgente. O avivamento que nos dá desejo pelas coisas de Deus, o avivamento que nos faz ter interesse pela palavra de Deus. Quantos na igreja não conhecem a palavra de Deus, não leem, não têm interesse pela palavra de Deus? Que conversam na hora da pregação, que mascam chiclete na hora da pregação, sabe? Quantos estão dentro da casa do Senhor querendo avivamento, achando que avivamento é falar em línguas? Ei, meu irmão, não tem nada a ver. Avivamento, igreja, ele traz mudança, ele traz desconforto, ele traz choro. O avivamento, ele nos faz ter desejo de conhecer Deus cada dia mais e mais. Ele nos traz desejo de santidade. O avivamento nos traz desejo de orar. Nós vivemos avivamento segunda-feira lá no monte, não foi, Jair? Tudo escuro, coisa de doido, igreja. Coisa de doido. Tudo escuro, um monte de mato. Não dá para enxergar as pessoas direito. Você entra num medo. Eu sou sincero, eu tenho medo. Eu entro só acompanhado. Para mim entrar sozinho eu não vou. Às vezes o Kaique vai encontrar a gente lá, eu fico olhando para o Kaique e falo, esse cara é cabra macho mesmo. Só entro com mais de 10, igreja. Mas eu vou falar para você que quando nós começamos a orar ali naquele lugar, o pastor Júnior começou a falar do nada. Ele deu uma introdução ele começou a introduzir o momento em que nós íamos começar a orar, e naquela introdução, Deus manifestou a sua presença naquele lugar, e nós começamos a orar com alegria, nós começamos a orar com gosto, sabe? Nós começamos a orar sem se preocupar nós só oramos, e Deus manifestou a presença dele naquele lugar. Ei, meu irmão, às vezes em casa nós oramos com a panela no fogo, sabe? E aí nós ficamos prestando atenção na hora que a panela pega pressão. Então eu estou orando e estou concentrado na panela, eu não consigo me concentrar nem na oração e nem na panela, eu estou dividido. Ei, meu irmão, às vezes o monte serve para isso, sabe? Às vezes o monte serve para trazer avivamento para a igreja. No meio da escuridão, onde ninguém consegue ver a sua roupa bonita, o seu corte de cabelo, o seu tênis da hora, não, nós estamos no meio da escuridão ali, porque o foco é Deus, e o avivamento vem, igreja, aleluia. O aumento da fé, da comunhão com Deus, ele vem naturalmente, nós não precisamos fazer nenhum tipo de malabarismo, sabe, plantar bananeira, nós não precisamos nada disso, é só abrir a boca e começar a clamar, aleluias, e o avivamento vem. Mas será que o avivamento vem para quem está no sofá assistindo a novelinha? Dificilmente vai vir, igreja. Se eu perguntar se você deseja o avivamento, você vai falar, eu quero, claro que eu quero. Mas quem quer ir para o monte? É difícil, irmãos. Mas uma coisa puxa a outra. Antes do avivamento vem a crise. Vem o negue-se a si mesmo. É assim ou não é? Mas só que o avivamento que impacta o mundo, ele não é o avivamento das bênçãos, das coisas.
O avivamento que impacta o mundo é o avivamento da simplicidade, da humildade, é o avivamento do joelho no chão, é o avivamento de acordar às 7 horas da manhã no domingo para orar. É essas coisas que impactam o mundo. Nós não precisamos trazer costumes do mundo para encher a igreja aqui, sabe? Colocar um monte de coisas que o mundo faz para atrair pessoas, porque na verdade elas vão chegar aqui assistir um show, mas não vão ter liga. E no primeiro vento eles saem. O que segura o cristão na igreja, irmãos, é o avivamento. E o avivamento é a presença manifesta de Deus. Aleluia. Quando nós nos damos conta que nós precisamos da presença manifesta de Deus, então se inicia o avivamento. Porque a partir daí eu sei que se eu continuar vivendo uma vida de pecado, eu vou me afastando de Deus. Eu não quero me afastar de Deus. Então eu começo a mudar de atitudes, eu começo a pensar diferente, eu começo a querer companhias diferentes, pessoas diferentes, sabe? Eu começo a pensar que as pessoas que estão mais próximas de Deus, elas vão me puxar para mais perto de Deus. Então são essas pessoas que eu preciso andar. E aí você começa a mudar suas amizades, aí você começa a mudar seus hábitos, seus costumes, e aí você começa aos poucos a sair do seu vício. Às vezes você começa... Irmãos, quando você pensar que não, você está limpo. E eu te pergunto, qual é o avivamento que nós precisamos? O profeta Isaías profetizou, e ele começa dizendo: assim diz o Senhor. O avivamento é uma promessa. E a minha promessa, ela pode até falhar, mas as promessas de Deus não vão falhar. Aleluia. Pode passar os céus e a terra, meu irmão. Pode passar 50 anos, 100 anos, não importa. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Aleluia. E avivamento é uma promessa. Mas não é uma promessa para quem tem vontade ou para quem acha bonito, ou menos ainda por uma moda. A promessa de Deus está no versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento. Não basta ter vontade, não basta achar bonito, precisa ter sede. Sede fala de necessidade, sede fala de urgência, sede fala de refrigério. Não basta querer, não basta achar bonito. Como alguém que deseja água fresca no deserto, assim nós devemos desejar o avivamento. Afinal, nós estamos falando do derramamento do Espírito Santo de Deus em nós. É pouco? É uma causa que merece atenção, amém? É uma causa que merece toda a nossa atenção. Porque você sabia que nós somos maus por natureza? E o que há de bom em nós vem do Espírito Santo? Se eu consigo, por exemplo, ser um bom pai para as minhas filhas, isso é manifestação de Deus em mim. Se eu consigo ser um bom marido para minha esposa, isso é manifestação de Deus em mim. Se eu consigo pagar as minhas contas e ter caráter, isso é manifestação de Deus em mim. Estamos esperando falar em línguas para entender que isso é avivamento. Às vezes o avivamento é você ter caráter, ter palavra, sim, sim, não, não. O avivamento, às vezes, está na sua mudança de hábitos. O avivamento está no desejo de se aproximar de Deus. Aleluia. E ele é comparado na Bíblia com a água. Meu irmão,
água é necessária para a vida. Sem água nós não vivemos. Quem é que pode viver sem água? A fome a gente até engana, né? Às vezes está com fome, daí se distrai, vai resolver alguma coisa, a fome acaba passando. Mas a sede, ela permanece. Quem já teve sede durante a madrugada e sonhou bebendo um copo de água? Tem alguém aqui? Isso acontece comigo de vez em quando. Eu estou com tanta sede que eu sonho bebendo água. Eu viro de um lado, eu viro do outro, mas enquanto eu não beber água, eu não consigo. Porque a água é necessária para a vida. E sem a água, meu irmão, não há vida. Assim como sem o Espírito Santo agindo em nós, não há avivamento. Nós precisamos da presença manifesta de Deus em nós, que é o Espírito Santo, fazendo morada permanente em nós. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e nós precisamos, como templo do Espírito Santo, fazer de acordo com o Espírito. Trabalhar, conviver de acordo com o Espírito. A água também ela purifica, a água também limpa, a água também refrigera. Avivamento é a limpeza das nossas mazelas, a limpeza do nosso jeito corrupto de agir, de pensar. Irmãos, às vezes que não conseguem orar por um irmão sem malícia, sem maldade, e aí vem a água, que é o Espírito Santo, e limpa. Faz você sentir a dor do seu irmão. Pessoas que às vezes ora pela pessoa, mas por dentro está alegre por aquela pessoa estar vivendo uma perda, passando por uma dificuldade. Aí vem a água purificadora e limpa esse sentimento ruim de você. Avivamento, igreja. A Bíblia fala, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Abundantemente. Águas purificadoras, cristalinas. O que a terra seca precisa para florescer, para dar fruto, para dar vida? A terra seca precisa de água. E nós precisamos do Espírito Santo. Como diz o louvor, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti, aleluias. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor, o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti, aleluias. Oh Deus, eu preciso de Ti. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti, aleluias. Não vale a pena existir sem a presença de Deus, meu irmão. Não vale a pena existir, não vale a pena possuir coisas, não vale a pena conhecer as coisas, o mundo, o universo, lugares. Não vale a pena, igreja, não vale a pena. Sem Jesus não vale a pena. Essa vida é passageira, igreja. Nós temos uma data certa para nascer, uma data certa para morrer. Isso é fato. E a Bíblia diz que esse corpo, a Bíblia diz, e nós vemos isso diariamente, que esse corpo ele vai ser destruído, né? Enterrado. Mas tem algo que vai permanecer, aleluia. O Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus em nós. Ele vai conservar, aleluias, o nosso espírito para Deus, a nossa alma para Deus, aleluias. Diante de tudo que vai passar nesta vida, algo vai ser conservado em nós, e vai ser reservado para morar com Deus, aleluias. Logo mais nós vamos ser
arrebatados, nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, aleluias, e isso só vai ser possível através do avivamento, aleluias, o avivamento que é urgente, que é necessário, que a igreja precisa, o avivamento da transformação de vidas, o avivamento que nos aproxima de Deus, o avivamento que nós precisamos buscar, como a corça anseia por água, aleluia, como terra seca precisa da chuva, glórias a Deus. Versículo 4 diz, vou ler o 3 e o 4, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E versículo 4, eles brotarão como grama, como salgueiros, junto à corrente das águas. O que esses versos estão querendo dizer? Que o verdadeiro avivamento traz resultados extraordinários. Aleluia. O que é um resultado extraordinário, igreja? Resultado extraordinário é você sendo uma pessoa tão limitada, tão simples, tão humilde, e você alimentar pessoas com algo da parte de Deus, com alimento espiritual. Essa semana sentou um cliente na minha mesa e ele falou, psicólogo, e ele falou assim, olha, eu gostaria muito de viver algo extraordinário. Até agora eu não vivi nada de extraordinário. E eu falei assim, o que é extraordinário para você? Talvez, sei lá, viagens, não sei. E eu falei para ele assim, eu vou te mostrar algo extraordinário. Um copo de água fresca num dia de calor. O que tem de extraordinário nisso? É extraordinário você agradecer a Deus pelas coisas mais pequenas. É extraordinário você reconhecer que existe um Deus criador que formou ossos no ventre de uma mãe. É extraordinário você entender que Deus, Ele nos ama tanto que todos os dias Ele faz brotar da terra o alimento que nos mantém vivo todos os dias. Você consegue agradecer a Deus por essas coisas? Você consegue enxergar Deus na criação? E comecei a falar do amor de Deus para ele. E quem estava impactado com as coisas que eu estava conversando com ele ali, no final foi eu. Porque eu sentia a presença de Deus naquele lugar. Você começa a falar do amor de Deus e é impressionante que aquilo volta para você de uma forma muito especial, você se sente feliz, você ganha o dia quando você fala do amor de Deus. E o que é extraordinário para você, meu irmão? Extraordinário é saber que existe um Deus que cuida de mim e de você. Aleluias. É impressionante, é extraordinário ser templo do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus, aleluias, como nós já cantamos aqui. Esta casa é sua casa, meu irmão. É extraordinário saber que Deus habita em mim, que Deus habita em você. É extraordinário, isso traz resultados à medida que as pessoas à sua volta convivem com você. Elas enxergam Deus em sua vida. Isso é extraordinário. Quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Contra essas coisas não há lei. Aleluias. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, meu irmão. Amor, bondade, longanimidade. Você imagina uma pessoa que convive com você, vendo tudo isso em você. Amor, paciência, longanimidade, bondade. Isso é extraordinário, isso é avivamento. Alguém que precisa de um conselho, chegar em você para conversar. Que conselho você tem para dar para essa pessoa? Se você tem o Espírito Santo de Deus fazendo morada em você, você só pode ter coisas boas para oferecer. Isso é extraordinário. Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, paz, alegria, amabilidade, domínio próprio. Fruto do Espírito. Avivamento. Quem precisa de avivamento nesta noite? Eu preciso de avivamento. Eu preciso me aproximar mais de Deus. A abundância do Espírito em nós, ela gera frutos bons, e os frutos bons, eles alimentam as pessoas à nossa volta. Quando o Senhor falou de torrentes, Ele fala de abundância. Quando a palavra fala, brotarão como grama, ela está falando de abundância. Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que pensamos. Existem pessoas que foram abençoadas por você e você nem sabe. Um dia, estamos encerrando, fui pregar numa igreja lá, para lá um pouquinho do monte, ali, que lugar que é, meu Deus? Perto de Iguatemi. Fui pregar lá e chegou lá, me sentei no cantinho, fiquei ali quietinho, com a minha cabeça baixa, e um irmão, pastor, começou a apresentar os irmãos, e no momento ele citou meu nome e falou: eu quero louvar a Deus em especial pela vida do pastor Rogério, porque ele é da igreja onde eu fui batizado. Aí eu levantei o olho e olhei para o irmão, e eu não conheci o irmão. Que sensação horrível. Eu falei: será que esse irmão me conhece? Não é possível, o irmão foi batizado lá na igreja, está falando que conhece o MTO, e eu não conheço o irmão, alguma coisa está errada. E olhei para o irmão, e o irmão elogiando o ministério, eu fui batizado lá, foi lá que eu conheci a Cristo, e eu fui ouvindo as palavras daquele irmão, e aquilo me deixou angustiado. Eu falei: meu Deus, como que o irmão tem uma história que marcou tanto ele aqui, e eu não lembro dele? Quando chegou no final do culto, eu chamei ele para conversar, e falei: irmão, rapaz, estou constrangido, estou com vergonha de te fazer uma pergunta, mas eu preciso fazer. O senhor falou que foi batizado no Ministério Tabernáculo de Oração, mas eu não lembro de você lá. Aí ele pegou e falou assim: olha, eu conheci Jesus através da vida do irmão Sandro. Eu era viciado no crack, morava na Cracolândia, e teve um tempo que o pastor Flávio acreditou em nós, e o irmão Sandro me ajudou, e eu fui liberto dos vícios, fui batizado lá no Ministério Tabernáculo de Oração, e hoje eu sou um pastor. Aí eu pensei: está explicado, né? Cheguei aqui, estou aqui no cantinho aqui orando, daqui a pouco o Sandro chega. Aí me cumprimentou, eu ali preocupado com a palavra. Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem, Sandro. Ô, Sandro, tem um negócio para te falar, rapaz. Fala aí, pastor. Falei: ó, Sandro, fui num lugar assim, assim, aconteceu isso. E o cara saiu da Cracolândia, e hoje o cara é pastor. Você sabia disso, Sandro? Não sabia não, pastor. Começou a chorar. Falou: às vezes, pastor, a gente semeia e não vê o fruto nascendo. Às vezes a gente cava a terra, planta a semente, rega a terra e não vê o fruto nascendo.
Ei, meu irmão, quantas pessoas você já abençoou e nem imagina que você abençoou? Para quantas pessoas você já foi canal de bênção e você nem imagina que foi? Imagina uma pessoa, eu vou falar a verdade, eu tenho medo de passar perto. Quantos aqui, todos nós temos, de passar perto de uma pessoa viciada no crack, que mora na rua? Nós temos medo de pessoas assim. Mas alguém cheio do Espírito Santo foi usado para resgatar uma vida de lá do meio do crack, de um abismo, e fazer essa pessoa se tornar uma torrente de águas vivas. Aleluia. Tirar a pessoa do abismo e colocar em cima do altar. Isso é avivamento, igreja. E esse é o avivamento que nós devemos buscar. Amém? Esse é o avivamento que nos interessa, esse é o avivamento que constrói. Esse é o avivamento que nos fortalece. Esse é o avivamento que causa resultados extraordinários. Uma sementinha que talvez nem você achava que era tão poderosa assim, se tornou a semente que fez o pai de família recobrar os sentidos, sair dos vícios, se voltar para Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, e orar e chorar na presença de Deus, com quebrantamento, com amargura de alma. Alguém que se arrependeu do tipo, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas Senhor, a partir daqui muda a minha história. A igreja do Senhor precisa de avivamento. Aleluias. Fique de pé, meu irmão. Que Deus possa nos abençoar. Uma pergunta que eu te faço: quanto você deseja o avivamento? Que tipo de avivamento você espera? O que você seria capaz de fazer por um copo de água no deserto? Aleluia. Nós precisamos de avivamento, igreja. Comece a reeducar o seu corpo. Comece a reeducar a sua mente. Tem oração na igreja? Eu vou participar. São 3 horas? Não, vou começar com meia horinha, vou começar com 1 horinha. Vem. Hoje tem culto? Eu vou. Às vezes a sua vontade, a sua carne está cansada, o seu coração está abatido, você não tem vontade de vir, mas vem. Porque uma sementinha plantada no lugar certo, numa terra boa, essa sementinha vai florescer. Aleluias. Abundantemente. Uma semente que foi plantada numa terra boa, igreja, ela pode florescer e dar frutos. E alguém com fome vai passar por você como uma árvore frutífera, vai pegar um fruto para si, vai se alimentar e vai embora. E às vezes você vai falar, mas parece que eu não estou alimentando ninguém. Lá do outro lado, alguém contando testemunho. Irmão, estava com tanta fome. Passei perto de uma árvore frutífera e aquela árvore me alimentou. Aleluias. Ei, você é a semente que brotou nesta noite. Aleluias. Você é a árvore frutífera da parte de Deus. Você tem poder de abençoar as pessoas à sua volta, porque o Espírito Santo mora em você e Ele se move em você. Aleluia. Vamos cantar este louvor para encerrar. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Como terra seca, como terra seca, assim é minha. Preciso de ti,
Você consegue cantar este louvor do fundo do seu coração? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Não posso esquecer. não posso esquecer O que fizeste por mim. fizeste por mim. Como alto é o céu, suas misericórdias são sem fim, Senhor. Tua misericórdia é sem fim. Oh, aleluia! Como um pai Se compadece dos filhos, assim tu me amas. tu me amas. Oh, aleluia! Afasta as minhas Glória a Deus. transgressões, preciso de ti. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Vai, igreja, cante com alegria. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Como a corça anseia por água, Senhor. Como terra seca precisa de água, Senhor. Precisamos de ti, meu Pai. Nos abençoe e nos ajude a entender essa realidade. Nos ajude a sair daqui diferente da forma que nós entramos, Senhor. Nos ajude a ter interesse pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a negar nossas próprias vontades para entrar na Tua presença.
Nos ajude, Senhor, a nos afastar de quem nos atrai para o que é mal, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a ter forças para continuar te servindo, para nos aproximar de Ti. Senhor, renova as nossas energias, nossas forças e nos aviva, meu Deus. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Nos encoraja para continuar. Nós estamos como terra seca, Senhor, precisando do Teu Espírito Santo, descendo sobre nós como chuva. Oh, meu Deus, que rega a terra, meu Pai, e faz ela frutificar. Meu Deus, nós precisamos de Ti para dar frutos, Senhor. Nós precisamos de Ti para dar frutos. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Sem Ti nós não somos nada, meu Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tira de nós a vaidade, coloca em nós temor do Teu santo nome. Senhor, nada do que eu faço de bom vem de mim mesmo, Senhor. Tudo é para a Tua glória, Pai. Os meus erros são culpa minha, Senhor. Ah, meu Deus, as minhas mazelas são culpa minha, meu Deus. Mas os meus acertos, Pai, eu só consigo por causa da Tua presença em mim. Renova em nós o Teu poder, meu Pai, aviva a Tua obra no meio dos anos. O Ministério Tabernáculo de Oração precisa de avivamento. Ah, Senhor, cada pai de família que está aqui nesta noite, Senhor, precisa de avivamento. Meu Deus, cada um de nós que estamos aqui, até as crianças, precisamos de avivamento, Senhor. Meu Deus, mas não é avivamento da moda, não é, Senhor, aquele avivamento das coisas. Meu Deus, é o avivamento que nos aquebranta, é aquele avivamento que nos atrai para Ti, Senhor, que atrai o nosso coração para Ti. E é com essa palavra, Senhor, que eu quero, meu Deus, despedir os meus irmãos. Leve cada um de nós para os nossos lares na Tua santa paz. Abençoe cada família, Senhor. Aquele que recebeu a Tua palavra, que o Senhor possa regar. Aquele que recebeu essa semente, Senhor, num coração, meu Pai, num coração como terra boa, Senhor, faz com que essa semente venha brotar e venha dar frutos. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Levante sua mão, igreja, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja aplaude e glorifica o nome santo do Senhor. Aleluias. Pode aplaudir. Oh Deus, obrigado.